Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É sempre motivo de alegria nós estarmos aqui na casa de Deus, louvando ao Senhor, como nós cantamos, que o nosso prazer é estar na casa de Deus, reunidos com o Senhor. Nós estamos caminhando em uma série de mensagens falando dos salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, como está em algumas Bíblias. Vai do Salmo 120 até o Salmo 135. Hoje nós vamos ver um salmo especial, Salmo de número 122. Então eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 122, é um salmo muito conhecido, muito amado por aqueles, que conhecem o Senhor. Salmo de número 122. Salmo de número 122. Diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui, palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe na bendita leitura da sua palavra. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, mas antes de ele vir ao mundo, Deus ele sempre chamava as pessoas. Deus separou um povo específico, o povo de Israel, e constantemente ele tinha prazer que o seu povo se reunisse no templo para o adorar. No Novo Testamento não mudou. Nós vemos que Jesus Cristo também chamava e chamou apóstolos, chamou discípulos, chamou pessoas e se ajuntaram. Nós vemos que em Atos, ali nós temos praticamente o início da igreja. Atos começa ali com a descida do Espírito Santo. A igreja conta o início da história da igreja do Senhor. E como ela se reunia, como que ela ali perseverava na doutrina dos apóstolos. Este salmo, meus irmãos, ele fala de algo muito importante para a vida de Davi e também para nós. Neste salmo nós vemos que Davi, ele amava Jerusalém. E ele amava tanto que ele orava e buscava o seu bem, a paz em Jerusalém e a prosperidade. Infelizmente, muitas pessoas elas confundem Jerusalém e Israel como povo de Deus. Por quê? Porque, de fato, sim, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus era, sim, o povo de Israel. Era a nação de Israel. Eles eram chamados de povo de Deus. No entanto, quando nós olhamos agora para o Novo Testamento, algo mudou. Agora nós vemos que quem é chamado de povo de Deus é a igreja. A igreja é chamada de povo de Deus. E para iniciarmos e entendermos por que a igreja então toma o lugar de Israel, é chamada agora de povo de Deus, há várias razões. Mas eu vou trazer aqui apenas duas. Primeira razão que nós temos é que a igreja, ela é o templo de Deus agora. A igreja é o templo de Deus.
ela é a casa de Deus na nova aliança. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ele está falando aqui para uma igreja, ele está falando agora, vocês são o santuário de Deus. A igreja também, meus irmãos, ela é chamada de comunidade do povo de Deus. Carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós lemos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala, nossa, agora a igreja ocupa esse lugar, sim. E a igreja também, meus irmãos, ela ocupa o lugar como retentora e responsável por pregar o Evangelho de Deus, por proclamar a palavra de Deus. E ela é chamada, na primeira carta de Paulo, no capítulo 3, versículo 15, ela é chamada de coluna e baluarte da verdade. Paulo diz assim a Timóteo: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Então a igreja tem essa responsabilidade. Da mesma maneira que Jerusalém, vocês sabem muito bem, ela era o centro da adoração. Todo povo, todo homem, eles eram convocados pelo Senhor pelo menos 3 vezes ao ano para irem até Jerusalém adorar. Estes salmos de romagem eram cantados nestas ocasiões. Agora, a igreja ela ocupa este lugar. Jerusalém era o centro de adoração na antiga aliança. A igreja agora, ela desempenha esse papel na nova aliança. Aliança feita no sangue de Jesus Cristo. E meus irmãos, vendo aqui, agora com esses versículos em mente, com esse entendimento em mente, nós vemos aqui que Davi, ele está aqui expressando seu profundo amor por Jerusalém. E o que nós aprendemos com este salmo? Que também nós somos chamados a amar a igreja. Nós somos chamados a ter um profundo amor pela igreja. Este é o tema da mensagem de hoje. Nós devemos amar a igreja de Cristo. E nós vemos então, neste salmo, como nós podemos demonstrar esse amor pela igreja de Cristo, a igreja que ele diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Em primeiro lugar, este salmo nos ensina que nós devemos ter alegria na igreja, alegria de estar reunido com os irmãos. Nós vemos nas 2 semanas passadas, no Salmo 120, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o primeiro versículo fala que o peregrino, ele está ainda meio que saindo da sua casa, indo em direção a Jerusalém, está peregrinando, e ele está angustiado. Ele diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor. Ele está clamando a Deus. Está clamando a Deus. Mas no Salmo 121 parece que ele está caminhando já. Parece que ele está no meio do caminho. E ali no meio do caminho ele diz: eu levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas o Salmo 122 não. No Salmo 122 nós vemos agora o peregrino, ele entrando em Jerusalém. Sua viagem terminou. Agora a sua alegria, ela está completa. Ele está em Jerusalém. Ele está ali na cidade de Deus. Ele está ali pronto para adorar a Deus. E então, ele chegando na cidade de Jerusalém, ele começa a convidar as pessoas.
Vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, vamos cultuar ao Senhor. E o autor deste salmo, porque o Salmo 120, o Salmo 121, não tem autoria. Nós não sabemos quem escreveu, mas o Salmo 122 nós sabemos. Diz que foi o rei Davi. O rei Davi, ele recebe esse convite. As pessoas estão chegando na cidade, então olha para Davi e fala: Davi, vamos à casa do Senhor, Davi. Vamos adorar ao Senhor. Então diz que Davi, ele se alegra, né? Ele se alegra com este convite. Seu coração aqui começa a transbordar quando disseram para ele: vamos à casa do Senhor. Observe que não foi pouca alegria, foi muita. Ele fica aqui entusiasmado, ele fica animado com esse convite. Nós vamos à casa do Senhor. Seu coração se alegra abundantemente. Por que Davi, ele se alegra? Por que ele se alegra tanto com este convite? Primeiro, esse convite era para ir à casa do Senhor. Era lá que ele ia adorar ao Senhor, como nós vemos no Salmo 84. Né? Esse clã, essa alegria, esse desejo por buscar a Deus. Davi tinha isso no seu coração. Então, quando ele ouve, vamos à casa do Senhor, era a mesma coisa que ele escutasse: vamos adorar o nosso Deus. E Davi amava adorar o seu Deus. E observe que aqui não é uma oração individual, mas é uma adoração conjunta. As pessoas não estão falando assim, ó, cada um vai adorar. Não, vamos todos juntos, coletivamente. Vamos, todos nós que somos irmãos, vamos adorar ao Senhor. E ele está dizendo, então essa é a segunda razão que ele está tão feliz. Ele também ama estar com o povo de Deus. Ele ama estar com o povo de Deus. Então ele se alegra, ele fica muito feliz quando ele recebe esse convite, quando ele vê que todo o povo de Deus ele está se reunindo na cidade de Jerusalém, está se reunindo para adorar ao Senhor. Ele fica muito feliz, ele fica muito alegre. E aí, então, ele descreve qual é a alegria de agora estar em Jerusalém. Aquele peregrino que fez a sua viagem que às vezes durava dias, corria perigos. Agora ele descreve no versículo 2 as razões de tanta alegria. É como se as pessoas que entraram agora em Jerusalém, depois de uma grande viagem, ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. É como se ele estivesse chegando assim na cidade, tivesse uma placa: bem-vindo a Jerusalém, bem-vindo à cidade de Deus. E a pessoa parava assim e olhava: nossa, eu estou na cidade de Deus, eu estou na capital, eu estou aqui adorar a Deus, aqui que se encontra a arca de Deus. Essa cidade simboliza a presença de Deus. Está assim, ó, abismado, está ali admirando aquela cidade. Jerusalém, uma cidade muito importante. Até hoje, Jerusalém, ela é admirada. Há inúmeras pessoas, cristãs, não cristãs, que vão até Jerusalém. Há inúmeras viagens, pacotes de viagem. Vamos com o pastor fulano de tal para Jerusalém. Chegando lá, eu vou te mostrar tudo de Israel. As pessoas vão. Lá é quente. Lá é mais quente que Mato Grosso. As pessoas vão. Não é barato ir para lá, mas as pessoas vão porque olham para aquela cidade. E alguns falam que aquela cidade é uma terra santa. E Jerusalém, ela é bem antiga. Quando você olha para Jerusalém, ela aparece na minha Bíblia várias vezes. Ela é tão antiga que sua fundação tem mais de 3.500 anos. Na Bíblia, bem lá, bem no início, nós vemos a primeira menção de Jerusalém lá em Gênesis, com um rei chamado Melquisedeque.
Melquisedeque. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é chamado do Rei de Justiça, Rei de Salém, Rei da Paz. Muitos estudiosos dizem que essa Salém aqui é Jerusalém. Depois nós vemos que essa Jerusalém ela foi conquistada por autor deste salmo, por Davi. Antigamente ela era chamada de Jebus. E Davi então conquista e muda o nome dela de Jerusalém. Agora é a cidade do rei. Davi faz de Jerusalém a capital do país, capital de Israel. E aqui nós temos exatamente essa declaração por esta cidade. Amor a Jerusalém. É nessa cidade que Deus escolhe construir o seu templo. Nós sabemos muito bem da história que quem tem o desejo de construir uma casa, um templo para Deus, é Davi. Mas Deus fala, não. A casa do Senhor é casa de paz. Suas mãos estão sujas de sangue. Não será você que construirá a minha casa, mas o seu filho. Mas Davi, ele faz de tudo. Ele prepara todos os materiais, planta, compõe, deixa tudo organizado, para que quando o seu filho assumisse o reino, assumisse o trono, ele construiria o templo do Senhor. Agora, o que nós temos é apenas um tabernáculo. É como se fosse uma cabana montada, e lá dentro dessa cabana tem ali a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. E meus irmãos, falar de Jerusalém, falar desse texto, nos levanta uma questão muito importante para nós, cristãos, igreja do século 21. O que esse texto significa para nós? O que esse texto? Porque quando nós olhamos, nós vemos que é um texto claramente judaico. Ele está falando aqui de Jerusalém. Jerusalém, que era o símbolo da presença de Deus. Esse texto, meus irmãos, ele nos mostra o amor de Davi por Jerusalém, mas também nos mostra o amor que nós devemos ter, a alegria que nós devemos ter pela nossa igreja. A alegria que Davi ele expressa aqui é a alegria que nós devemos ter pela nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itapurá. Ela é a nossa Jerusalém. Não somente a Igreja Presbiteriana, mas a Igreja do Senhor universal está espalhada pela face da terra. Nós devemos cultivar em nosso coração o mesmo amor, a mesma alegria que Davi ele expressa e ele anseia aqui por Jerusalém. Nós devemos também ter alegria, não somente por essa Jerusalém que é a igreja local, não somente pela igreja universal que está espalhada pela face da terra, a igreja do Senhor, independentemente de placa ou denominação, mas nós devemos ansiar pela nova Jerusalém. A Jerusalém que diz que está descendo do céu, um local onde a palavra de Deus diz que não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem doença. Essa Jerusalém que nós devemos ansiar. Lá nessa nova Jerusalém, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento. É assim que nós devemos ansiar por Jerusalém. Então, em outras palavras, quando nós lemos alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, nós devemos olhar e falar assim, alegrei-me quando me disseram vamos ao culto, alegrei-me quando me disseram vamos adorar ao Senhor, vamos cantar, vamos orar juntos, vamos ouvir a palavra do nosso Deus sendo pregada. Vamos nos reunir com o povo de Deus, na presença de Deus, para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Nós vamos adorar este Deus juntos. Vamos à casa de Deus. Esse é o convite. Vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos comer o corpo de Cristo.
Nós vamos nos alimentar do sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo pecado. Por isso, meus irmãos, deve haver alegria em nosso coração. Mas nós bem sabemos que nem sempre é assim. É isso que nós devemos parar nesse momento e pensar. O que veio na sua mente? O que veio no seu coração? Quando você lembrou, vamos à casa do Senhor. Quando você recebeu a mensagem do pastor, domingo é ceia. Domingo nós vamos nos reunir para adorar a Deus, vamos participar da mesa do Senhor. O que foi gerado em seu coração? Esse salmo nos mostra que o que deve haver no nosso coração, quando você lembrar, hoje é domingo, domingo vai chegar, é alegria. Nós devemos ter alegria em nos reunirmos. Devemos ter alegria. Algumas semanas atrás, eu vi essa alegria nos olhos de uma irmã. Ela me disse, pastor, como eu fiquei alegre, como eu fiquei feliz. Foi num dia que a maioria a igreja estava toda reunida, estava todo mundo, os bancos estavam bem preenchidos. E ela olhou assim, ela falou, todo mundo, pastor. Estava todo mundo, meu coração ficou assim, alegre. E eu vi, meus irmãos, que Deus fortaleceu a fé daquela irmã apenas por ela ver os seus irmãos. Apenas por ela ver que o povo de Deus estava reunido para adorar a Deus. O coração dela se alegrou. Se alegrou. E é sempre isso que eu falo com os irmãos. Nós devemos procurar sempre vir à casa do Senhor com alegria. Fazer de tudo para que a nossa presença não falte, ou não falte aos cultos. Por quê? Nós lemos isso no Salmo 84. Salmo 84, versículo 10, fala que um dia em teus atos vale mais do que 1000. Um dia na casa do Senhor, uma noite na casa do Senhor, vale mais do que nós estarmos vários e vários dias em outro lugar. A Bíblia fala, meus irmãos, que essa alegria, ela é resultado da graça de Deus. Graça que foi nos dada em Jesus Cristo. Todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus, que entenderam e pecaram demais. Seu pecado é muito grande, é muito numeroso. Todos esses, Jesus diz, quem pecou muito, muito foi perdoado e muito ama. A graça de Deus, ela alcança. Quando nós entendemos o que o Senhor Jesus fez por nós. Quando nós olhamos e entendemos o que o Senhor Jesus fez pelo meu irmão. E eu vejo ele ali agora se curvando, ele adorando a Deus, ele cantando ao Senhor. Graça alcançou o coração dele. Graça alcançou o meu coração. E isso, meus irmãos, deve trazer alegria ao meu coração. Vamos à casa do Senhor. O que esta frase gera em seu coração? No coração de Davi gerava alegria. Nós devemos ter alegria. Amamos a igreja e devemos ter alegria na igreja. Mas não é somente essa lição que esse texto nos ensina. Nós vemos que esse texto nos ensina, em segundo lugar, que nós demonstramos esse amor pela igreja, apreciando a nossa igreja, apreciando ela. Olha o que diz no versículo 3. No versículo 3 até o versículo 5, Davi ele começa a fazer vários elogios para Jerusalém, né? Jerusalém ela é extremamente elogiada. Ele faz 3 elogios. Versículo 3. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Ou seja, ele está falando que essa cidade, Jerusalém, você é próspera, você é unificada. Compacto traz essa ideia de algo junto, de algo unido, unificada. Jerusalém é a capital da nação. No verso 4, Jerusalém, Davi elogia também Jerusalém como uma cidade de comunhão. Olha o que diz: para onde sobem as tribos
as tribos do Senhor, como convém, como que está na lei, como Deus determinou. E para quê? Para renderem graças ao nome do Senhor. O povo recebeu uma ordem. Todo ano, 3 vezes ao ano, você deve ir até Jerusalém, porque lá está o templo do Senhor. E aí eles iam. Mas como eles iam? Por qual motivo eles iam? Um dos motivos é colheita. Nós estamos numa sociedade que entende muito este conceito. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. E quando há um momento de colher, há muita alegria. Eles também passavam por esse momento de alegria. E agora eles pegavam esse momento de alegria, eles lembravam que eles tinham a consciência de quem fazia crescer o grão era Deus. Quem mandava a chuva era Deus. Portanto, Deus deveria ser, nesse momento, reconhecido. Então, eles se reuniam para renderem graças ao nome do Senhor. Eles iam como uma expressão de gratidão. E eles iam sempre com as suas ofertas, expressando ali gratidão a Deus pela colheita. Então, Davi fala, todas as tribos, todos os irmãos estão se reunindo em Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de comunhão. Mas há um terceiro elogio que Davi faz. No versículo 5, Jerusalém é uma cidade de justiça, o seu governo é justo. Jerusalém, além de ser o centro de comunhão dos irmãos, é o centro político de Israel. Versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Em Jerusalém que o rei, ele governa. É em Jerusalém que nós encontramos o trono do rei. É em Jerusalém que as decisões judiciais são decretadas. E ele está reconhecendo isso. Davi está mostrando, olha essa cidade. Eu amo essa cidade, ela é maravilhosa. Ali há justiça. Ali há justiça. Ali é um rei, ali há um trono. Ali a comunhão entre os irmãos. E elogia. E meus irmãos, olhando aqui para essa expressão, para essas expressões, nós olhamos para a nossa igreja também e vemos que devemos ter também essa apreciação pela nossa igreja. Davi fala apaixonadamente por Jerusalém. Ele está expressando exatamente aquilo que nós devemos expressar quando olhamos para a igreja. Naquele tempo, o povo se reunia para render graça. Hoje também nós devemos render graça. Quando há um momento de orar, momento onde nós vamos cantar ao Senhor, você lembra pelo que você é grato a Deus. Você lembra que o simples fato de você estar aqui presente é motivo para agradecer a Deus. Você teve saúde, você levantou. Você tem que agradecer ao Senhor. Davi, ele mostra que aquela igreja faz isso. Jerusalém, ela é elogiada. A igreja também deve ser elogiada. Aí eu me lembro de uma certa vez, não é meu, não criei, mas um pastor disse o seguinte: imagine a seguinte situação. Imagine que alguém chega para sua mulher, para sua esposa, aí só os homens, começa a falar mal dela. Começa ao invés de trazer elogios, começa a trazer alguns nomes feios, alguns palavrões em relação à sua esposa. Se essa pessoa fosse o seu amigo, ele continuaria sendo seu amigo? Você continuaria trazendo ele para a sua casa? Você continuaria ajudando ele, mesmo ele trazendo insultos para sua esposa? Eu creio que não, né? Nem muito menos eu. Desrespeitar a nossa esposa é nos desrespeitar também. Elogiar a nossa esposa também é elogiar a nós. Tratar bem a nossa esposa é também me tratar bem.
A igreja, ela é chamada de noiva de Cristo. Então nós devemos procurar não falar mal da igreja. Uns dizem que não podem falar mal do pastor. Eu falo, não fale mal da igreja, porque ela sim é preciosa aos olhos de Deus. Jesus pagou com seu próprio sangue e comprou a igreja. Então, meus irmãos, se Jesus ele amava tanto a igreja, e aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu a igreja perfeita? Não tem, né? Não tem igreja perfeita. Igreja sempre há defeitos, há pecados. Nós vemos isso na Bíblia, várias igrejas com muitos defeitos. Mas Jesus morre por ela. Jesus diz que ama esta igreja, sua noiva, de tal maneira que ele morre por ela e prepara várias coisas, está ao lado de Deus intercedendo pela sua igreja. E eu e você? Se Jesus ama a sua igreja, mesmo com defeitos, nós também devemos amar e apreciar, apesar dos defeitos da nossa igreja. Nós somos encorajados aqui, meus irmãos, a estarmos apaixonados pela nossa igreja. Apaixonados. Não é? Eu gosto de ir à igreja, sabe? Eu gosto de me reunir. Não. É paixão. É amor. Aí eu vou lembrar dos casados há muito tempo. E você deve apreciar a sua esposa tão quanto você se apreciava quando a namorava. Lembra quando você namorava a sua esposa, você namorava o seu marido? Naquele tempo, horas pareciam meses. Mandava mensagem, não vejo a hora de vê-la novamente. Porque era uma paixão, era um amor tamanho, e é difícil passar dias longe da sua noiva. E meus irmãos, nós também devemos ter esse anseio pela igreja. Uns dizem, falam, nossa, já chegou domingo, eu nem vi. Outros falam, eu não vejo a hora de chegar domingo. Não vejo a hora de chegar domingo para adorar a Deus, para me reencontrar com a igreja amada do Senhor, com a noiva de Cristo, me encontrar com os remidos de Deus. Eu não vejo a hora de me encontrar com eles, com os meus irmãos, com aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Devemos apreciar, meus irmãos. Devemos ter alegria em ir à igreja, alegria em estar, alegria em reunir. Devemos apreciar a nossa igreja. Dessa maneira que nós demonstramos amor pela igreja. Mas há uma terceira e última lição. Nós devemos cuidar, zelar pela nossa igreja. Jerusalém, ela era muito amada por Davi. E no versículo 6 ele expressa que agora ele, por ser tão amado, ele se preocupa por ela. Se preocupa com ela. Olha para o versículo 6, ele diz que, e ele pede para que todos orem por ela. Diz versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Davi aqui ele faz um pedido, orem pela capital do reino, o local onde permanece a casa de Deus. E ainda ele diz, se você orar, se você abençoar Jerusalém, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado quando abençoa Jerusalém. Em outras palavras, trazendo para a nossa igreja, nós somos abençoados quando abençoamos a igreja. Você lembra da palavra que Deus trouxe para Abraão? Promessa lá em Gênesis capítulo 12. Deus fala, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Meus irmãos, essas mesmas promessas estão sobre todos aqueles que creem, que têm a mesma fé de Abraão. Eles possuem as mesmas promessas que estavam sobre a vida de Abraão.
Ou seja, aqueles que abençoam a igreja também são abençoados por Deus. Deus ama, conforme eu fiz aquele paralelo. Se uma pessoa trata muito bem a minha esposa, a minha família, eu também vou amar, tratar bem eles. Eu vou, se faz um favor, eu também vou, de alguma maneira, retribuir esse favor. Meus irmãos, Cristo, Ele vê tudo que nós fazemos pela igreja. Ele sabe tudo que nós realizamos. E quando Ele olha você tratando muito bem a noiva dele, abençoando a noiva dele, se empenhando, a palavra de Deus fala que na obra do Senhor, na obra de Deus, nenhum trabalho é vão. Ele tem uma recompensa para todos aqueles que se empenham em sua obra. E aí nos versos, avançando um pouco mais, versos 8 e 9, nós vemos então as razões para cuidar de Jerusalém, cuidar da nossa igreja. A primeira razão é porque são todos irmãos. Versículo 8: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. E a segunda razão é por causa da casa de Deus. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O peregrino aqui, ele viajava até Jerusalém, não porque ele tinha um partido político que ele apoiava. Ele não viajava a Jerusalém, não porque lá tinha o rei. Ele viajava até Jerusalém porque lá tinha a casa do Senhor, porque lá tinha a presença do Senhor que se manifestava. Então ele amava Jerusalém por causa da presença de Deus. E é por isso que nós devemos amar a igreja, por causa da presença de Deus. Nós devemos orar constantemente pela igreja, meus irmãos. Não há pecado nenhum em você olhar para este salmo e falar: orai pela paz de Jerusalém. Senhor, abençoa Jerusalém. Devemos orar por Jerusalém, orar pelo México, orar por Cuba, por Estados Unidos. Sim, devemos orar por todos. Mas esse texto se refere ao povo de Deus. Nós devemos orar pela igreja. Devemos orar uns pelos outros, como fizemos aqui, lembrando daqueles que estão enfermos. Os irmãos recebem, semanalmente, a lista de pedidos de oração. Tem os enfermos, tem fulano, tem ciclano. Orem por eles, orem pela vida deles. Devemos orar uns pelos outros. Fala que ele buscava o bem, Ele buscava o bem de Jerusalém. Nós também devemos fazer isso, buscar o bem pela nossa igreja. O bem, devemos preservar ao máximo. Jerusalém era chamada de casa de paz. Casa, lugar de paz. A igreja também deve ser um lugar de paz. Nós devemos buscar essa paz. E por que nós devemos fazer isso? Por causa da presença de Deus. Eu li o texto no início. Quando nós nos reunimos, diz que o Espírito Santo ele habita em nós. Nós somos templo, santuário de Deus. E que aquele que destrói o santuário de Deus, Deus também destruirá. Então, meus irmãos, nós somos convocados e incentivados a buscar o bem da igreja por causa daquele que habita no meio da igreja. Jesus Cristo habita no meio da igreja. Você lá em Apocalipse, João ele começa a ter a visão de Cristo. E diz que Jesus Cristo, ele está no meio dos 7 candelabros. 7 candelabros. E aí ele fica assim: o que essa visão significa? Por que Jesus está no meio de 7 candelabros? Aí ele entende e responde o significado. Ele fala: 7 candelabros são as 7 igrejas daquela época, mas demonstrando que Jesus estava no meio da igreja. Quando nós nos reunimos, Jesus está presente. E meus irmãos, Jesus ele está tão presente, que no momento agora que nós ceiamos, ele vai se fazer mais presente ainda. Meus irmãos, devemos ansiar por vir à casa do Senhor. Um pastor, ele fala o seguinte:
sobre a igreja. Ele fala que domingo após domingo é apenas um ensaio, é apenas um antever do prazer e da alegria extrema que nós teremos na Nova Jerusalém. João descreve essa Jerusalém, cidade que descerá da parte de Deus, como o templo do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, diz da seguinte maneira, eu encerro essa mensagem. Não vi nenhum templo na cidade, pois o templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na sua luz, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Essas pessoas vão entrar na Jerusalém celestial, aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que fizeram uma aliança com o Cordeiro, aqueles que falaram, Deus, eu acredito em Ti. Acredito que o Senhor morreu pelos meus pecados e eu quero fazer uma aliança com você. Aliança essa feita no batismo. Batismo que nos dá direito de participarmos da mesa do Senhor. Precisamos, meus irmãos, buscar amar cada vez mais a nossa igreja. Devemos ter alegria, devemos apreciar, devemos cuidar dela, orando, contribuindo, servindo, sempre com alegria a nossa igreja, por causa da presença de Deus. Meus irmãos, lembrar da igreja, nós lembramos da ceia. Nós lembramos deste momento maravilhoso